e os benefícios devem ser realizados pouco a pouco, para que sejam mais bem saboreados. Sobretudo, um príncipe deve viver com seus súditos de modo que nenhum acidente, bom ou mau, o faça variar, porque, vindo, com tempos adversos às necessidades, não terás tempo de fazer o mal, e o bem que fazes não te beneficia, pois julga-se forçado, e ninguém te agradecerá a sua prática. Do Principado Civil. Mas, analisando outro caso, quando um cidadão, não por suas crueldades ou outra qualquer intolerável violência, e sim pelo favor dos concidadãos, se torna príncipe de sua pátria, o que se pode chamar Principado Civil, e para chegar a isso não é necessário grandes méritos nem muita sorte, mas antes uma astúcia feliz. Digo que se chega a esse principado ou pelo favor do povo ou pelo favor dos poderosos. É que em todas as cidades se encontram estas duas tendências diversas, e isto nasce do fato de que o povo não deseja ser governado nem oprimido pelos grandes, e estes desejam governar e oprimir o povo. Destes dois apetites diferentes nasce nas cidades um destes três efeitos: principado, liberdade, desordem. O principado é estabelecido pelo povo ou pelos grandes segundo a oportunidade que tiver uma destas partes. Percebendo os grandes que não podem resistir ao povo, começam a dar reputação a um dos seus elementos e o fazem príncipe, para poder, sob sua sombra, satisfazer seus apetites. O povo também, vendo que não pode resistir aos grandes, dá reputação a um cidadão e o elege príncipe para estar defendido com a sua autoridade. O que ascende ao principado com a ajuda dos poderosos se mantém com mais dificuldade do que aquele que é eleito pelo próprio povo. Encontra-se aquele com muita gente ao redor que lhe parece sua igual e, por isso, não a pode comandar nem manejar como entender. Mas o que alcança o principado pelo favor popular encontra-se sozinho e ao redor ou não tem ninguém ou muito poucos que não estejam preparados para obedecê-lo. Além disso, não se pode honestamente satisfazer aos grandes sem injúria para os outros, mas o povo pode ser satisfeito, porque o objetivo do povo é mais honesto do que o dos poderosos. Estes querem oprimir e aquele não quer ser oprimido. Contra a hostilidade do povo, o príncipe não se pode assegurar nunca, porque são muitos. Com relação aos grandes, é possível porque são poucos. O pior que um príncipe pode esperar do povo hostil é ser abandonado por ele. Mas da inimizade dos grandes não deve temer só que o abandonem, como também que o ataquem, pois têm estes maior alcance de vistas e maior astúcia. E tem sempre tempo de salvar-se, procurando aproximar-se dos prováveis vitoriosos. Precisa ainda o príncipe viver sempre com o povo, mas pode prescindir perfeitamente dos grandes, pois pode fazer e desfazer cada dia, e dar-lhes ou fazer perder influência à sua vontade. E, para esclarecer melhor esta parte, direi dos dois grupos principais em que se podem classificar os grandes: os que procedem de tal modo que se ligam em tudo à tua fortuna, ou os que agem diversamente. Aqueles que se obrigam para contigo e não são rapazes devem ser respeitados e amados. Os que não se obrigam daquela forma devem ser examinados sob dois aspectos. Se agem assim por pusilanimidade e defeito natural de caráter, deverás servir-te deles, especialmente se podem dar-te bons conselhos, porque em tempos felizes isso te honrará e nos adversos nada terás que temer.
Mas quando não se obrigam para contigo deliberadamente e por ambição, é sinal de que pensam mais em si próprios do que em ti. O príncipe deve, então, manter-se em guarda e temê-los como se fossem inimigos descobertos, porque sempre, na adversidade, a ajudarão a arruinar-te. Quem se torna príncipe mediante o favor do povo deve manter-se seu amigo, o que é muito fácil, uma vez que este deseja apenas não ser oprimido. Mas quem se tornar príncipe contra a opinião popular, por favor dos grandes, deve, antes de mais nada, procurar conquistar o povo. Isso lhe será fácil, uma vez que tenha se ocupado em protegê-lo. E como os homens, quando recebem benefícios de quem só esperavam o mal, se obrigam mais para com o benfeitor, torna-se o povo logo mais seu amigo do que se o príncipe houvesse sido levado ao poder por favor seu. Isso pode ser conseguido pelo príncipe de muitas maneiras, das quais não se pode traçar uma regra certa porque elas variam conforme as circunstâncias. Irei deixá-la de parte por isso. Concluirei somente que é necessário a um príncipe que o povo lhe vote amizade. Do contrário, fracassará nas adversidades. Nabis, príncipe dos espartanos, suportou o longo assédio de toda a Grécia e de um exército romano poderosíssimo, e contra eles defendeu a pátria e o Estado. Bastou-lhe apenas, quando o perigo sobreveio, assegurar-se de poucos. Não lhe bastaria isso se o povo fosse seu inimigo. E a quem estiver contra esta minha opinião, baseado naquele velho provérbio que diz que quem se apoia no povo tem alicerces de Baal, direi que isso é verdade quando um cidadão acredita que o povo o liberte quando estiver, por acaso, oprimido pelos inimigos ou pelos magistrados. Nesse caso são frequentes os enganos, como os Gracos em Roma e Messer Giorgio Scali em Florença. Tratando-se, porém, de um príncipe que saiba comandar e seja homem de coragem, que não se abata nas adversidades, não se esqueça das outras precauções e tenha com seu próprio valor e conduta incutido confiança no povo, jamais será enganado por este e verá que reforçou os seus alicerces. Principados dessa espécie correm perigo quando estão a pique de mudar de um governo civil para um absoluto, porque esses príncipes ou governam por si próprios ou por intermédio de magistrados. Neste último caso, a sua estabilidade é precária e incerta porque dependem completamente da vontade dos cidadãos prepostos nas magistraturas, os quais, máxime em tempos adversos, podem lhe arrebatar o Estado com grande facilidade, movendo-lhe guerra ou não lhe prestando obediência. E o príncipe já não poderá, nos perigos, reconquistar a autoridade absoluta, porque os cidadãos e os súditos habituados a seguir as ordens dos magistrados não estão naquela emergência para obedecer às suas. E o príncipe, nos tempos incertos, quase não terá gente em que se possa fiar, não podendo basear-se no que observa em ocasiões normais, quando os cidadãos têm necessidade do Estado. Então, todos correm ao seu encontro, todos prometem, e não há quem não queira morrer por ele quando a morte está longe. Mas, na adversidade, quando o Estado necessita dos cidadãos, encontram-se poucos. E essa experiência é tanto mais perigosa quando é certo que não é possível fazê-la, senão uma vez. Conclui-se daí que um príncipe prudente deve cogitar da maneira de fazer-se sempre necessário aos seus súditos e de precisarem estes do Estado. Depois, estes lhe serão sempre fiéis. Como se devem medir as forças de todos os principados?
Convém fazer, ao se examinarem as qualidades destes principados, uma outra consideração. Se um príncipe possui tanta força em seu estado que se possa manter por si mesmo em caso de necessidade, ou se precisa do auxílio de terceiros. Para bem esclarecer esta parte, direi que julgo capazes de se manter por si os príncipes que podem, em vista de ter abundância de homens ou de dinheiro, formar um exército forte e fazer frente a qualquer assaltante, e que também julgo terem sempre necessidade de outrem os que não podem enfrentar o inimigo em campo aberto, precisando refugiar-se por detrás dos muros da cidade para poder defendê-la. Já se falou do primeiro caso, e mais adiante ajuntaremos o que é necessário. No segundo caso, não se pode fazer mais do que exortar esses príncipes a fortificar e municiar o próprio Estado sem se preocupar com o resto. E quem estiver bem fortificado e se tenha conduzido com relação aos governados como acima se expôs, e se falará ainda, sempre será atacado com hesitação. Os homens são sempre contrários aos empreendimentos em que existe dificuldade, e não se pode ver facilidade no assalto a quem possui um Estado forte e não é odiado pelo povo. As cidades da Alemanha são extremamente livres, têm pouco território e obedecem ao imperador quando querem, e não temem nem a ele nem a qualquer outro poderoso que lhes esteja ao redor, pois estão fortificadas de forma que obriga a refletir em que expugná-las deve ser tarefa aborrecida e difícil. Todas possuem ao redor valas e muros adequados, possuem boa artilharia e têm sempre nos celeiros públicos o que comer e beber, e combustível para um ano. Além disso, para que a plebe nunca sofra fome, tem sempre em comum, por um ano, trabalho para lidar naquelas atividades que sejam o nervo e a vida da cidade e indústrias das quais a plebe se sustente. Mais ainda, estimam grandemente os exercícios militares que são regidos por boas leis. Assim, um príncipe que tenha uma cidade forte e não se torne odiado não pode ser atacado e, mesmo que o fosse, o atacante regressaria de cabeça baixa. Porque as coisas do mundo são assim tão variadas que seria impossível que alguém permanecesse ociosamente um ano a assediá-lo. Há quem replicasse que, se o povo tem suas propriedades fora da cidade e as visse arder, não haveria paciência capaz de resistir e que o longo assédio e o próprio egoísmo dos súditos fariam com que se esquecessem do príncipe. Responderia eu que um príncipe corajoso e forte superará sempre todas aquelas dificuldades, ora dando aos súditos a esperança de que o mal não se prolongará, ora incutindo-lhes o temor da crueldade do inimigo, e assegurando-se com destreza dos que lhe parecem muito temerários. Além disso, é razoável considerar que o inimigo deverá incendiar e arruinar o país logo depois de sua chegada, quando o ânimo do povo está ainda aquecido e decidido à defesa. Por isso, o príncipe deve ter tanto menos dúvida, porque depois de alguns dias os ânimos se arrefecem, os danos já são uma realidade e não há mais remédio. Então o povo vem unir-se mais ao príncipe, parecendo-lhe que este lhe deve uma obrigação, pois arderam as casas e arruinaram-se as propriedades em benefício dele. E a natureza dos homens faz com que se obriguem tanto pelos benefícios feitos como pelos recebidos. Em conclusão, considerando-se bem tudo, não será difícil a um príncipe prudente assegurar-se do seu povo durante um cerco, quer antes, quer depois deste, uma vez que não lhe faltem víveres nem meios de defesa. Os principados eclesiásticos.
Resta-nos somente agora falar dos principados eclesiásticos. Diante destes surge toda sorte de dificuldades antes de que se possuam, porque são conquistados pelo mérito ou por fortuna. Mantém-se, porém, sem qualquer dos dois, porque são sustentados pela rotina da religião. As suas instituições tornam-se tão fortes e de tal natureza que sustentam os seus príncipes no poder, vivam e procedam eles como bem entenderem. Só estes possuem estados e não os defendem. Só estes possuem súditos que não governam. E os seus estados, apesar de indefesos, não lhes são arrebatados. Os súditos, embora não sejam governados, não cuidam de alijar o príncipe nem o podem fazer. Somente esses principados, portanto, são por natureza seguros e felizes. E sendo eles regidos por poderes superiores, aos quais a razão humana não atinge, deixarei de falar a respeito. Estabelecidos e mantidos por Deus, tais estados seria de homem presunçoso e temerário agir de outra forma. Contudo, se alguém me perguntasse dos motivos por que a Igreja alcançou tanta grandeza no poder temporal, diria que, antes de Alexandre, os potentados italianos, e não somente potentados, mas qualquer barão ou senhor, apesar de insignificante, pouca importância davam ao poder temporal da Igreja. E agora até um rei da França o receia e foi expulso da Itália pelo Papa, que conseguiu ainda arruinar os venezianos, o que, apesar de conhecido, não é inoportuno relembrar. Antes que Carlos, rei da França, invadisse a Itália, esta província estava sob o império do Papa, venezianos, rei de Nápoles, duque de Milão e florentinos. Estes governos deviam ter dois cuidados principais. Que o estrangeiro não entrasse na Itália com tropas. Outro, que nenhum deles estendesse os seus domínios. Aqueles que mais se deviam vigiar eram o Papa e os venezianos. E para deter a estes era necessária a união de todos os outros, como aconteceu na defesa de Ferrara. E para pôr em xeque o poder do Papa, haveriam de servir os barões de Roma, os quais, por estarem divididos em duas facções, Orsini e Colonna, viviam em constante disputa e, estando sempre de armas na mão, aos olhos do próprio pontífice tornavam o papado fraco e inseguro. E se bem que às vezes surgisse um papa animoso como foi Xisto, a sua fortuna e o seu saber não bastavam para livrá-lo dessa dificuldade. A brevidade dos pontificados é a razão disso, pois nos 10 anos que, em média, um papa reinava, conseguia, embora à custa de grande trabalho, rebaixar uma das facções. Não obstante, se um deles havia conseguido quase que extinguir os Colonna, por exemplo, seguia-se um outro papa, inimigo dos Orsini, que favorecia a volta dos Colonna, e não tinha tempo também de destruir os Orsini. Por isso, o poder temporal do papa foi pouco estimado na Itália. Surgiu depois Alexandre VI, o qual, de todos os pontífices que já existiram, demonstrou como um papa se podia fazer valer pelo dinheiro e pela força e, valendo-se do duque Valentino como instrumento, quando da vinda dos franceses, fez tudo quanto já referi acima a respeito da ação do duque. E apesar do seu intento não ser o de tornar a Igreja poderosa, o duque tudo quanto realizou foi pela grandeza desta, a qual, depois da morte de Alexandre, e morto também o duque, foi a herdeira dos trabalhos que este realizara. Veio depois o Papa Júlio e encontrou a Igreja forte na posse de toda a Romanha, sendo que, pelas investidas de Alexandre, haviam sido extintos os barões de Roma e anuladas as facções referidas. Encontrou ainda o caminho aberto para acumular dinheiro, o que nunca fora feito antes de Alexandre. Júlio não só prosseguiu em tais trabalhos, como ainda os acresceu, e pensou em conquistar Bolonha, liquidar os venezianos
e expulsar os franceses da Itália. Alcançou êxito em todas essas empresas e é tão mais digno de louvor quando se sabe que fez tudo isso com a preocupação de engrandecer a Igreja e não um determinado indivíduo. Manteve ainda os dois partidos, dos Orsini e dos Colonna, nas mesmas condições em que os encontrou, e apesar de que entre eles houvesse alguns chefes capazes de provocar alterações, nada fizeram. Duas coisas os mantiveram inativos: o poder da Igreja, que os abatia, e o fato de não terem eles partidários no Sacro Colégio, pois os cardeais são origem dos tumultos entre as facções. Não haverá paz entre estas se tiverem cardeais, porque estes, tanto em Roma como fora da cidade, fomentam os partidos e os barões são forçados a defendê-los. Assim, da ambição dos prelados, nascem as discórdias e os tumultos entre os barões. Sua Santidade, o Papa Leão, encontrou, pois, o pontificado poderosíssimo, e espera-se que, se alguns tornaram o papado poderoso pelas armas, o atual pontífice, pela sua bondade e inúmeras outras virtudes, o torne ainda mais forte e venerado. Dos gêneros de milícia e dos soldados mercenários. Tendo eu falado com pormenor de todas as causas da boa ou má sorte dos principados, e considerado as causas de sua boa ou má sorte, demonstrando os meios por que se puderam conquistar e manter, resta-me agora falar a respeito dos meios ofensivos e defensivos que neles se podem achar necessários. Dissemos antes que é necessário a um príncipe estabelecer sólidos fundamentos, sem isso é certa a sua ruína. E as principais bases que os estados têm, sejam novos, velhos ou mistos, são boas leis e boas normas. E como não podem existir boas leis onde não há armas boas, e onde há boas armas convém que existam boas leis, irei me referir apenas às armas. Direi, pois, que as forças com que um príncipe mantém o seu estado são próprias ou mercenárias, auxiliares ou mistas. As mercenárias e auxiliares são inúteis e perigosas. Se alguém tiver o seu estado apoiado em tal classe de forças, não estará nunca seguro. Não são unidas aos príncipes, são ambiciosas, indisciplinadas, infiéis, insolentes para com os amigos, mas covardes perante os inimigos, não temem a Deus, nem dão fé aos homens, e o príncipe só adia a própria ruína na medida em que adia o ataque. Assim, o Estado é espoliado por elas na paz e, na guerra, pelos inimigos. A razão disso é que não tem outro amor nem outra força que as mantenha em campo, senão uma pequena paga, o que não basta para fazer com que queiram morrer por ti. Querem muito ser teus soldados enquanto não fazes a guerra, mas se esta vier, fogem ou se despedem. Não me será muito difícil explicá-lo, pois a atual ruína da Itália não é causada por outra coisa senão por isso, que durante muitos anos esteve apoiada em armas mercenárias. Estas chegaram a fazer algo em benefício de alguns, e pareciam valorosas quando combatiam umas às outras, mas, chegado o estrangeiro, logo mostraram o que eram. Facílimo foi, por isso, a Carlos, rei da França, conquistar a giz a Itália inteira. Dizia a verdade quem dizia que a culpa toda era nossa, mas não a que pensava, e sim a de que foram causa os erros expostos acima. E como eram culpados os príncipes, foram eles que sofreram a pena. Quero, contudo, demonstrar mais claramente a má qualidade destas tropas. Os capitães mercenários ou são grandes militares ou não são nada.
Se o forem, não te poderás fiar neles, porque aspirarão sempre à própria glória, ou abatendo a ti, que és o seu patrão, ou oprimindo a outrem contra a tua vontade. Se não forem grandes capitães, irão te arruinar por isso mesmo. E se alguém responder que, mercenário ou não, quem estiver com a força agirá sempre da mesma forma, replicarei que as tropas devem ser usadas por um príncipe ou por uma república. O príncipe em pessoa é quem deve constituir-se capitão. A república deve mandar para esse posto um de seus cidadãos e, quando for infeliz na escolha, deve logo substituí-lo. E se revelar um homem de valor no seu posto, deve a república assegurar-se mediante leis contra o capitão, para que não exorbite ele das suas funções. A experiência ensina que os príncipes, agindo por si mesmos, e as repúblicas armadas alcançam grandes progressos, ao passo que as armas mercenárias só causam danos. Mais dificilmente um cidadão de uma república que tenha tropa própria alcança o poder absoluto do que no caso da república apoiada em tropa mercenária. Roma e Esparta estiveram durante muitos séculos armadas e livres. Os suíços são armadíssimos e libérrimos. Exemplo das forças mercenárias antigas são os cartagineses, que quase foram abatidos pelos seus mercenários quando terminou a primeira guerra com os romanos, conquanto os exércitos cartagineses tivessem por chefes cidadãos de Cartago. Filipe da Macedônia foi feito pelos tebanos capitão da sua gente depois da morte de Epaminondas, e depois da vitória tirou-lhes a liberdade. Os milaneses, morto o duque Filipe, assalariaram Francesco Sforza para que atacasse os venezianos, e vencido o inimigo em Caravaggio, Sforza juntou-se aos inimigos para oprimir os milaneses, seus patrões. Já Múzio Sforza, seu pai, servindo a rainha Joana de Nápoles, deixou-a em certo momento sem exército. Para não perder o reino, foi ela obrigada a lançar-se aos braços do rei de Aragão, e se os venezianos e florentinos, pelo contrário, alargaram seu império com tropas mercenárias, seus capitães não se tornaram príncipes, e se os defenderam sempre tem-se que os florentinos, neste caso, foram favorecidos pela sorte, pois dos capitães de valor a quem podiam temer, alguns não venceram, outros tiveram de lutar contra rivais, outros ainda dirigiram a ambição em outros rumos. O que não venceu foi Giovanni Alcucci, do qual, por não ter vencido, não se pôde conhecer a fidelidade, mas ninguém deixará de reconhecer que, se vencesse, os florentinos estariam à sua mercê. Sforza teve sempre contra si os partidários de Braccio, vigiando-se eles mutuamente. Francesco voltou sua ambição para a Lombardia, Braccio contra a Igreja e o reino de Nápoles. Vejamos, porém, o que aconteceu há pouco tempo. Os florentinos fizeram Paulo Vitelli seu capitão, homem muito prudente e que, de simples particular, alcançara altíssima reputação. Se este conquistasse Pisa, não haverá quem negue que ele teria oprimido os florentinos, porque, se tivesse ficado servindo aos seus inimigos, aqueles não teriam remédio contra isso, e se o mantivessem, teriam de obedecer-lhe. Se considerarmos os progressos dos venezianos, veremos que operaram segura e gloriosamente, enquanto eles mesmos fizeram a guerra, o que se deu antes da sua atenção voltar-se para as conquistas em terra firme. Aí, com o auxílio dos gentis homens e com a plebe armada, operaram valorosamente, mas, quando começaram a combater em terra, deixaram essa excelente regra e seguiram os costumes de guerra da Itália. E no princípio de sua ação em terra, por não terem muito estado e por terem grande reputação, não tinham muito que temer de seus capitães. Ampliando os seus domínios sob a direção de Carmignola, tiveram a prova desse erro. Pois que, tendo-o como grande capitão, quando venceram sob o seu comando o Duque de Milão, e vendo depois que estava arrefecendo nas coisas de guerra,
julgaram que sob o seu comando não mais poderiam ter vitórias, pois lhe faltava a vontade de vencer. E como não pudessem dispensá-lo para não perder o que haviam conquistado, tiveram de matá-lo para assegurar-se contra ele. Tiveram depois por capitães Bartolomeu de Bérgamo, Roberto de Sanseverino, conde de Pitiliano e outros que tais. Quanto a estes só tinham que temer as suas derrotas, não suas conquistas, como aconteceu depois em Vailá, onde em um só dia perderam o que em 800 anos, à custa de tantos trabalhos, haviam conquistado. Essas tropas dão apenas lentas, tardias e precárias conquistas, mas rápidas e espantosas perdas. E como citei estes exemplos da Itália, que foi governada há muitos anos com armas mercenárias, continuarei a discutir o assunto sob um aspecto mais geral, a fim de que, conhecendo-se as suas origens e o seu desenvolvimento, seja possível corrigir melhor o erro de usar essas tropas. Deveis saber então que, começando nestes últimos tempos o império a ser repelido da Itália, e tendo o Papa maior autoridade no poder temporal, o país foi retalhado em mais estados porque muitas das maiores cidades tomaram armas contra a nobreza que as tinha subjugado, ajudada pelo imperador. Ao passo que a Igreja favorecia as cidades para aumentar o seu poder temporal. Assim, em muitas cidades, simples particulares se tornaram príncipes. O resultado é que, tendo a Itália ficado quase toda em poder da Igreja e de algumas repúblicas, e os padres e os cidadãos destas, não estando habituados a manejar armas, começaram a aliciar mercenários estrangeiros para o serviço militar. O primeiro que granjeou fama no comando dessa espécie de tropa foi Alberico da Conio, Romagnolo, Braccio e Sforza, que em seus tempos foram árbitros da Itália, foram saídos como muitos da escola daquele. Depois vieram todos os outros que têm comandado estas milícias até nossos tempos. E, como consequência disso, a Itália foi invadida por Carlos, depredada por Luís, atacada por Fernando e infamada pelos suíços. A primeira coisa que fizeram os condottieri foi procurar anular a importância da infantaria para realçar a importância própria. Agiram assim porque, não tendo estado próprio e dependendo sempre da sua profissão, se tivessem pouca infantaria não conseguiriam fama e se muita não poderiam sustentá-la. Reduziram-se, portanto, quase exclusivamente à cavalaria, pois, com pequeno número de cavaleiros, achavam apoio e honras, sem grandes encargos. Isso chegou a tal ponto que, num exército de 20.000 homens, não havia 2.000 infantes. Empregavam ademais os capitães todos os meios para afastar de si e dos soldados o medo e o trabalho, poupando-se nos combates e fazendo-se prender uns aos outros sem resgate. Não atacavam as cidades de noite, e os que defendiam as cidades não atacavam os sitiantes, e nem queriam combater no inverno. Tudo isso lhes era permitido pelo seu código militar que, como se disse, tinha o objetivo de evitar trabalhos e perigos. E assim escravizaram e infamaram a Itália. Das tropas auxiliares mistas e nativas. As tropas auxiliares, que não são mais do que armas inúteis, são as que manda em teu auxílio algum poderoso, como fez em tempos não muito remotos o Papa Júlio. Tendo ele tido na expedição contra Ferrara triste prova dos exércitos mercenários, voltou-se para as tropas auxiliares, combinando com Fernando, rei da Espanha, que os infantes e cavaleiros deste fossem ajudá-lo. Tais tropas podem ser úteis e boas por si próprias, mas,
quase sempre acarretam prejuízos ao que as solicita, pois, se perderem, estará anulado, se vencerem, estará seu prisioneiro. E, muito embora a história antiga esteja cheia destes exemplos, eu não quero sair deste ainda recente do Papa Júlio II, cuja decisão de abandonar-se nas mãos de um estrangeiro só pela vontade de conquistar Ferrara não se pode considerar uma boa deliberação. Mas a boa fortuna do Papa originou um terceiro acontecimento, a fim de que ele não colhesse os frutos da sua má escolha. É que, tendo sido as forças auxiliares desbaratadas em Ravenna, e surgindo os suíços que expulsaram os vencedores, excedendo qualquer expectativa do Papa e de outros, não ficou ele preso pelos inimigos que haviam fugido, nem pelos aliados, tendo vencido com outras forças que não as próprias. Os florentinos que estavam desarmados levaram 10.000 franceses a Pisa para expugná-la, e nisso encontraram mais perigo do que em quaisquer de seus próprios trabalhos em todos os tempos. O imperador de Constantinopla, para opor-se aos seus vizinhos, pôs 10.000 turcos na Grécia, os quais, terminada a guerra, não mais quiseram partir, o que foi o começo da servidão da Grécia aos infiéis. Valha-se, portanto, destas tropas quem não quiser vencer, porque são muito mais perigosas do que as mercenárias. Com aquelas a ruína é certa, são unidas e votadas inteiramente à obediência a outros. Quanto às forças mercenárias, depois da vitória, precisam de mais tempo e de melhor oportunidade de prejudicar-te, pois não constituem um corpo perfeitamente unido e, além disso, foram organizadas e são pagas por ti. Nestas, se constituíres chefe a um terceiro, não poderá este ter desde logo tanta autoridade que te possa ofender gravemente. Em resumo, nas tropas mercenárias, o que é perigoso é a covardia, nas auxiliares, o valor. Os príncipes prudentes repeliram sempre tais forças para valer-se das suas próprias, preferindo antes perder com estas a vencer com auxílio das outras, considerando falsa a vitória conquistada com forças alheias. Não deixarei nunca de ter em mente o exemplo de César Borgia e suas ações. Este duque entrou na Romanha à custa de armas auxiliares, conduzindo tropas francesas, com as quais tomou Imola e Forli. Depois, como essas tropas não lhe inspirassem confiança, voltou-se às mercenárias que, julgou, eram menos perigosas, e tomou a seu serviço os Orsini e Vitelli. Quando, tendo usado as destes últimos, julgou-as dúbias e infiéis, extinguiu-as, dedicando-se às que eram verdadeiramente suas. Pode-se daí concluir facilmente a diferença entre umas e outras, considerada a transformação na fama do duque, de quando tinha apenas os franceses, para quando empregava os Orsini e Vitelli, e quando, afinal, ficou com soldados seus e sob seu próprio comando. Veremos que sua fama foi aumentando sempre e nunca foi tão estimado como quando se viu que ele era senhor absoluto de suas tropas. Eu não queria senão citar exemplos italianos ou recentes. Apesar disso, não quero deixar de falar de Herão Siracusano, já antes referido. Este, como disse, investido das funções de chefe dos exércitos siracusanos, percebeu logo que a milícia mercenária não era boa, por serem os chefes semelhantes aos nossos, italianos. Parecendo-lhe que não podia mantê-los nem desfazer-se deles, cortou-os em pedaços. Assim pôde fazer guerra depois com tropas próprias. Quero ainda recordar uma passagem do Antigo Testamento referente a este assunto. Oferecendo-se Davi a Saul para ir combater contra Golias, grande e provocador filisteu, Saul, para animá-lo, quis que ele fosse com a armadura real. Davi, logo que a pôs sobre si, repeliu-a, dizendo que não poderia usar bem da sua própria força, pois queria encontrar-se com o inimigo valendo-se apenas da funda e da faca para combatê-lo. Enfim, as armas de outrem ou te caem pelas costas
ou pesam sobre ti, ou ainda te sufocam. Carlos VII, pai do rei Luís XI, tendo com a sua boa sorte e valor livrado a França do jugo dos ingleses, conheceu a necessidade de se armar com forças que fossem suas realmente e tornou obrigatório, no seu reino, o serviço militar. O rei Luís extinguiu depois a arma de infantaria e começou a ter suíços a soldo. Esse erro, seguido de outros, foi, como se vê agora, o motivo dos perigos daquele reino. Tendo dado reputação aos suíços, aviltou as próprias tropas porque desapareceu a infantaria e a sua cavalaria foi subordinada à tropa estrangeira e, acostumando-se ela a militar com suíços, não lhes parece possível vencer sem eles. Daí não bastarem os franceses contra os suíços, e sem os suíços contra outros não conseguiram vencer. Os exércitos da França, pois, têm sido mistos, compostos de mercenários e soldados próprios. São eles muito melhores que as simples tropas auxiliares ou mercenárias e muito inferiores aos exércitos próprios. Basta o exemplo dado, porque o reino da França seria invencível se tivesse desenvolvido ou pelo menos conservado o regulamento militar de Carlos. Mas a pouca prudência dos homens não descobre o veneno que está escondido nas coisas que bem lhes parecem ao princípio, conforme disse acima, a respeito das febres éticas. Portanto, aquele que, num principado, não conhecer os males na sua origem, não é verdadeiramente sábio, o que é dado a poucos. Se considerarmos o começo da decadência do Império Romano, acharemos que foi motivada somente por ter começado a ter a soldo mercenários godos. Desde então começaram a declinar as forças do Império e todo o valor dele lhes era levado à conta. Concluo, pois, que, sem possuir armas próprias, nenhum principado está seguro. Antes, está à mercê da sorte, não existindo virtude que o defenda nas adversidades. Foi sempre opinião e sentença dos homens sábios. Quod nihil sit tam infirmum aut instabile quam fama potentiae non sua vimixa. Nada é tão instável quanto a fama de poderio de um príncipe, quando não apoiada na própria força. E as forças próprias são aquelas compostas de súditos ou de cidadãos ou de servos teus. Todas as outras são mercenárias ou auxiliares. E o modo de regulamentar os exércitos próprios será fácil de encontrar-se se analisarem os regulamentos dos 4 a quem me referi, e se considerar como Filipe, pai de Alexandre Magno, e muitas repúblicas e príncipes se armaram e regeram. E é a essas ordens que me reporto inteiramente durante esta exposição. Dos deveres do príncipe para com as suas tropas. Deve, pois, um príncipe não ter outro objetivo, nem outro pensamento, nem ter qualquer outra coisa como prática, a não ser a guerra, o seu regulamento e sua disciplina, porque é essa a única arte que se espera de quem comanda. É ela de tanto poder que não só mantém aqueles que nasceram príncipes, mas muitas vezes faz com que cidadãos de condição particular ascendam àquela qualidade. Ao contrário, vê-se que perderam os seus estados os príncipes que se preocuparam mais com os luxos da vida do que com as armas. A primeira causa que te fará perder o governo é descurar desta arte e a razão de poderes conquistá-lo é o professá-la. Francesco Sforza, de simples particular, tornou-se duque de Milão pelo fato de ter se armado, ao passo que os seus filhos, por fugirem aos deveres das armas, de duques passaram a simples cidadãos.
porque entre as outras razões que te acarretam males, o estar desarmado te obriga a ser submisso, e isso é uma das infâmias de que um príncipe se deve guardar, como adiante se dirá. Não há proporção alguma entre um príncipe armado e um desarmado, e não é razoável que quem está armado obedeça com gosto a quem não está, e que o príncipe desarmado viva seguro entre servidores em armas. Havendo desdém por parte de um e suspeita de outro lado, não é possível que hajam de acordo. Um príncipe que não entenda de milícia, além de outras infelicidades, como se disse, não pode ser estimado pelos seus soldados nem ter confiança neles. Um príncipe deve, pois, não deixar nunca de se preocupar com a arte da guerra e praticá-la na paz ainda mais mesmo que na guerra, e isto pode ser conseguido por duas formas, pela ação ou apenas pelo pensamento. Quanto à ação, além de manter os soldados disciplinados e constantemente em exercício, deve estar sempre em grandes caçadas em que deverá habituar o corpo aos incômodos naturais da vida em campanha e aprender a natureza dos lugares, saber como surgem os montes, como afundam os vales, como jazem as planícies, e saber da natureza dos rios e dos pântanos, empregando nesse trabalho os melhores cuidados. Esses conhecimentos são úteis sob dois aspectos principais. Primeiro, aprende o príncipe a conhecer bem o seu país e ficará conhecendo melhor os seus meios de defesa. Segundo, pelo conhecimento e prática daqueles sítios, conhecerá facilmente qualquer outro, novo, que lhe seja necessário especular, pois que os montes, os vales, as planícies, os rios e os pântanos que existem na Toscana, por exemplo, apresentam certas semelhanças com os de outras províncias. Assim, pelo conhecimento da geografia de uma província, pode-se facilmente chegar ao conhecimento de outra. E o príncipe que falha nesse particular, falha na primeira qualidade que deve ter um capitão, porque é esta que ensina a entrar em contato com o inimigo, acampar, conduzir os exércitos, traçar os planos de batalha e assediar ou acampar com vantagem. Filopêmenes, príncipe dos aqueus, entre as outras qualidades que lhe deram os escritores, tinha esta de, nos tempos de paz, não deixar de pensar nunca em coisa de guerra. Quando passeava no campo com os amigos, parava às vezes e os interrogava. Se os inimigos estivessem sobre aquele monte e nós estivéssemos aqui com nossos exércitos, quem teria maiores vantagens? Como se poderia ir ao seu encontro observando a nossa formação? Se nos quiséssemos retirar, como deveríamos fazer? Se eles se retirassem, como faríamos para segui-los? Enfim, formulava todas as hipóteses que podem ocorrer em campanha, ouvia-lhes a opinião, dava a sua, corroborava-as com razões e exemplos, de modo que, mercê dessas contínuas cogitações, quando estava à frente dos exércitos, nunca surgia um acidente que ele já não tivesse previsto e para o qual, portanto, não tivesse remédio. Agora, quanto ao exercício do pensamento, o príncipe deve ler histórias de países e considerar as ações dos grandes homens, observar como se conduziram nas guerras, examinar as razões de suas vitórias e derrotas para poder fugir destas e imitar aquelas. Sobretudo, deve fazer como teriam feito em tempos idos certos grandes homens que imitavam os que antes deles haviam sido glorificados por suas ações, como consta que Alexandre Magno imitava a Aquiles, César a Alexandre, Cipião a Ciro. E quem ler a vida de Ciro, escrita por Xenofonte, reconhecerá depois na vida de Cipião quanto lhe foi valiosa aquela imitação e quanto se assemelhava a ele na abstinência, afabilidade, humanidade, liberalidade ao que Xenofonte disse de Ciro. Um príncipe sábio deve observar estas coisas e nunca ficar ocioso nos tempos de paz. Deve sim, inteligentemente, ir formando o cabedal de que se possa valer nas adversidades, para estar sempre preparado a resistir-lhes.
Razões por que os homens, e especialmente os príncipes, são louvados ou vituperados. Resta examinar agora como deve um príncipe comportar-se com seus súditos e seus amigos. Como sei que muita gente já escreveu a respeito desta matéria, duvido que não seja considerado presunçoso propondo-me examiná-la também, tanto mais quanto, ao tratar deste assunto, não me afastarei grandemente dos princípios estabelecidos pelos outros. Todavia, como é meu intento escrever coisa útil para os que se interessarem, pareceu-me mais conveniente procurar a verdade pelo efeito das coisas do que pelo que delas se possa imaginar. E muita gente imaginou repúblicas e principados que nunca se viram nem jamais foram reconhecidos como verdadeiros. Vai tanta diferença entre o como se vive e o modo por que se deveria viver, que quem se preocupar com o que se deveria fazer em vez do que se faz, aprende antes a ruína própria do que o modo de se preservar. E um homem que quiser fazer profissão de bondade, é natural que se arruíne entre tantos que são maus. Assim, é necessário a um príncipe para se manter que aprenda a poder ser mau e que se valha ou deixe de valer-se disso segundo a necessidade. Deixando de parte, pois, as coisas ignoradas relativamente aos príncipes, e falando a respeito das que são reais, digo que todos os homens, máxime os príncipes, por estarem mais no alto, se fazem notar através das qualidades que lhes acarretam reprovação ou louvor. Isto é, alguns são tidos como liberais, outros como miseráveis, usando o termo toscano mísero porque avaro em nossa língua é ainda aquele que deseja possuir pela rapinagem, e míseri chamamos aos que se abstêm muito de usar o que possuem. Alguns são tidos como pródigos, outros como rapaces, alguns são cruéis e outros piedosos, perjuros ou leais, efeminados e pusilânimes, ou truculentos e animosos, humanitários ou soberbos, lascivos ou castos, estúpidos ou astutos, enérgicos ou indecisos, graves ou levianos, religiosos ou incrédulos, e assim por diante. Eu sei que cada qual reconhecerá que seria muito de louvar que um príncipe possuísse entre todas as qualidades referidas, as que são tidas como boas. Mas a condição humana é tal que não consente a posse completa de todas elas, nem ao menos a sua prática consistente. É necessário que o príncipe seja tão prudente que saiba evitar os defeitos que lhe arrebatariam o governo e praticar as qualidades próprias para lhe assegurar a posse deste, se lhe é possível, mas, não podendo, com menor preocupação, pode-se deixar que as coisas sigam o seu curso natural, e ainda não lhe importe incorrer na fama de ter certos defeitos. Defeitos estes sem os quais dificilmente poderia salvar o governo, pois que, se considerarmos bem tudo, encontraremos coisas que parecem virtudes e que, se fossem praticadas, lhe acarretariam a ruína, e outras que poderão parecer vícios e que, sendo seguidas, trazem a segurança e o bem-estar do governante. Da liberdade e da parcimônia. Começando, portanto, pela primeira das qualidades enumeradas, direi em que condições o ser julgado liberal é um bem. A liberalidade, usada para que gozes da fama de liberal, não é uma virtude. Se é ela praticada virtuosamente e como devido, será ignorada e não te livrarás da má fama do seu contrário. Assim, se quiser manter entre os homens a fama de liberal, é necessário não omitir nenhuma demonstração de suntuosidade, de tal modo que,
Nessas condições, consumirá sempre um príncipe em semelhantes obras todas as suas rendas. E, no fim, se quiser manter aquela fama, precisará agravar o povo extraordinariamente, proceder cruelmente no fisco e fazer tudo o que se pode fazer para ter dinheiro. Isso começará a torná-lo odioso aos olhos dos súditos, e uma vez empobrecido cairá na desestima dos outros, de forma que, tendo a sua liberalidade acarretado prejuízo a muitos e beneficiado a outros, começa o príncipe a sentir os primeiros reveses e periga em qualquer circunstância que ocorra. Percebendo isso e querendo retrair-se, o príncipe é logo taxado de avaro. Assim, pois, não podendo usar dessa virtude sem dano próprio, de modo que seja conhecida, deve ele, se é prudente, desprezar a pecha de avarento, porque, com o tempo, poderá demonstrar que é cada vez mais liberal, pois o povo verá que a parcimônia do príncipe faz com que a sua receita lhe baste, podendo ele defender-se de quem lhe move guerra, e também lançar-se em empreendimentos sem gravar o povo, e assim está sendo liberal para todos aqueles de quem nada tira, os quais são inúmeros, e miserável para aqueles a quem não dá nada, que são muito poucos. Em nossos tempos não vimos que fizessem grandes coisas senão os que foram considerados miseráveis. Os outros arruinaram-se. O Papa Júlio II, como se houvesse servido da fama de liberal para chegar ao papado, não pensou depois em mantê-la, e isso para poder fazer guerra contra o rei da França. Entrou em muitas campanhas sem onerar os seus com qualquer taxa extraordinária, porque, para atender às despesas supérfluas, bastou-lhe a sua grande parcimônia. O atual rei da Espanha, se fosse considerado liberal, não teria começado nem vencido tantos empreendimentos. Portanto, um príncipe deve gastar pouco para não ser obrigado a roubar seus súditos, para poder defender-se, para não se empobrecer, tornando-se desprezível, para não ser forçado a tornar-se rapace, e pouco cuidado lhe dê a pecha de miserável, pois esse é um dos defeitos que lhe dão a possibilidade de bem reinar. E se alguém disser que César, com sua liberalidade, ascendeu ao império, e muitos outros, por serem considerados liberais, alcançaram altos postos, responderei que ou já és príncipe ou estás no caminho de o ser. No primeiro caso, esta liberalidade é prejudicial. No segundo caso, é necessário ser considerado liberal. E César era um dos que queriam alcançar o poder em Roma, mas se, depois que o alcançou, tivesse vivido mais tempo e prosseguido naquelas despesas e não as tivesse reduzido, teria destruído o império. Se alguém replicasse que houve muitos príncipes que fizeram grandes coisas com os seus exércitos e têm fama de liberais, responderia eu que ou o príncipe gasta o que é seu, ou dos seus súditos, ou o que é de outrem. No primeiro caso deve ser sóbrio, no outro não deve esquecer nenhuma liberalidade. E ao príncipe que marcha com seus exércitos e que vive à custa de presas de guerra, de saques e de reféns, e maneja o que é dos outros, é necessária essa liberalidade porque de outra forma não seria seguido pelos seus soldados. E é possível seres muito mais pródigo com aquilo que te não pertence nem aos teus súditos, como fizeram Ciro, César e Alexandre, pois gastar o que é de outrem não rebaixa, pelo contrário, eleva a reputação. Gastar o que é seu mesmo, isso sim é nocivo. E não há coisa que se destrua por si própria como a liberalidade, pois com seu uso continuado vais perdendo a faculdade de usá-la e te tornas ou pobre e necessitado ou, para fugir da pobreza, rapace e odioso. E dentre as coisas de que um príncipe se deve guardar estão o ser necessitado ou odioso. E a liberalidade conduz a uma outra coisa. Assim, pois, é mais prudente ter fama de miserável, o que acarreta má fama sem ódio,
do que, para conseguir a fama de liberal, ser obrigado a incorrer também na de rapace, o que constitui uma infâmia odiosa. Da crueldade e da piedade, se é melhor ser amado ou temido. Continuando na exposição das qualidades acima referidas, tenho a dizer que cada príncipe deve desejar ser tido como piedoso e não como cruel. Apesar disso, deve cuidar de empregar convenientemente essa piedade. César Borgia era considerado cruel e, contudo, sua crueldade havia reerguido a Romanha e conseguido uni-la e conduzi-la à paz e à fé, o que, bem considerado, mostrará que ele foi muito mais piedoso do que o povo florentino, o qual, para evitar a pecha de Cruel, deixou que Pistoia fosse destruída. Não deve, portanto, importar ao príncipe a qualificação de cruel para manter os seus súditos unidos e com fé, porque, com raras exceções, é ele mais piedoso do que aqueles que, por muita clemência, deixam acontecer desordens, das quais podem nascer assassínios ou rapinagem. É que estas consequências prejudicam todo um povo, e as execuções que provêm do príncipe ofendem apenas um indivíduo. E, entre todos os príncipes, os novos são os que menos podem fugir à fama de cruéis, pois os estados novos são cheios de perigo. Diz Virgílio pela boca de Dido: res dura et regni novitas, metallia cogunt oliri, et late fines custode tueri. A dura condição das coisas e o fato mesmo de ser recente o meu reinado obrigam-me ao rigor e a fortificar as fronteiras. Não deve ser, portanto, crédulo o príncipe, nem precipitado, e não deve amedrontar-se a si próprio, e proceder equilibradamente, com prudência e humanidade, de modo que a confiança demasiada não o torne incauto, e a desconfiança excessiva não o faça intolerável. Nasce daí esta questão debatida: se será melhor ser amado que temido, ou vice-versa? Pode-se responder que se desejaria ser uma e outra coisa, mas, como é difícil reunir ao mesmo tempo as qualidades que dão aqueles resultados, é muito mais seguro ser temido que amado quando se tenha que falhar numa das duas. É que os homens geralmente são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ambiciosos de dinheiro, e enquanto lhes fizeres bem, todos estão contigo. Oferecem-te sangue, bens, vida, filhos, como disse acima, desde que a necessidade esteja longe de ti. Mas, quando ela se avizinha, voltam-se para outra parte. E o príncipe se confiou plenamente em palavras e não tomou outras precauções, está arruinado. Pois as amizades conquistadas por interesse, e não por grandeza e nobreza de caráter, são compradas, mas não se pode contar com elas no momento necessário. E os homens hesitam menos em ofender aos que se fazem amar do que aos que se fazem temer, porque o amor é mantido por um vínculo de obrigação, o qual, devido a serem os homens pérfidos, é rompido sempre que lhes aprouver. Ao passo que o temor que se infunde é alimentado pelo receio de castigo, que é um sentimento que não se abandona nunca. Deve, portanto, o príncipe fazer-se temer de maneira que, se não se fizer amado, pelo menos evite o ódio, pois é fácil ser ao mesmo tempo temido e odiado, o que sucederá uma vez que se abstenha de se apoderar dos bens e das mulheres dos seus cidadãos e dos seus súditos. E, mesmo sendo obrigado a derramar o sangue de alguém, se poderá fazê-lo quando houver justificativa conveniente e causa manifesta. Deve, sobretudo, abster-se de se aproveitar dos bens dos outros,
porque os homens esquecem mais depressa a morte do pai do que a perda de seu patrimônio. Além disso, não faltam nunca ocasiões para pilhar o que é dos outros, e aquele que começa a viver de rapinagem sempre as encontra, o que já não sucede quanto às ocasiões de derramar sangue. Mas quando o príncipe está em campanha e tem sob seu comando grande cópia de soldados, então é absolutamente necessário não se importar com a fama de cruel, porque, sem ela, não se conseguirá nunca manter um exército unido e disposto a qualquer ação. Entre as admiráveis ações de Aníbal, enumera-se esta: tendo um exército muito numeroso, composto de homens de todas as idades e nacionalidades e, militando em terras alheias, não surgiu nunca desinteligência alguma no seu seio, nem com relação ao príncipe, tanto nos bons como nos tempos adversos. Isso não se pode atribuir senão à sua desumana crueldade, a qual, juntamente com infinitas virtudes, o tornou sempre venerando e terrível no conceito de seus soldados. E estas virtudes, por si sós, não bastariam para produzir aquele efeito se não fora aquela desumana crueldade. E entre escritores pouco comedidos, alguns se contentam com admirar e louvar esta sua qualidade. Outros atribuem a ela todos os triunfos que conquistou. E para provar que as outras virtudes por si sós não bastariam, pode-se tomar como exemplo Cipião, homem excepcional, não somente nos seus tempos, mas também na memória dos fatos que a história conserva, cujos exércitos se revoltaram quando na Espanha. E este fato tem explicação na sua demasiada bondade que havia concedido aos soldados mais liberdade do que a que convinha à disciplina militar. Foi, por isso, admoestado severamente no Senado por Fábio Máximo, que o chamou de corruptor da milícia romana. Os locrenses, tendo sido barbaramente abatidos por um legado de Cipião, não foram vingados pelo chefe romano, nem a insolência daquele legado foi castigada. Fatos esses que nasciam do caráter bondoso de Cipião. E querendo alguém desculpá-lo no Senado, disse haver muitos homens que sabiam mais não errar do que corrigir os erros dos outros. Esse traço de caráter teria com o tempo destruído a fama e a glória de Cipião se ele tivesse continuado no comando, mas, vivendo sob a direção do Senado, esta sua qualidade prejudicial não somente foi anulada, mas se lhe tornou benéfica. Concluo, pois, voltando ao assunto sobre se é melhor ser temido ou amado, que um príncipe sábio, amando os homens como eles querem, e sendo por eles temido como ele quer, deve basear-se sobre o que é seu e não sobre o que é dos outros. Enfim, deve somente procurar evitar ser odiado, como foi dito. De que forma os príncipes devem guardar a fé da palavra dada? Quanto seja louvável a um príncipe manter a fé e viver com integridade, não com astúcia, todos o compreendem. Contudo, observa-se pela experiência, em nossos tempos, que houve príncipes que fizeram grandes coisas, mas em pouca conta tiveram a palavra dada, e souberam, pela astúcia, transtornar a cabeça dos homens, superando, enfim, os que foram leais. Deveis saber, portanto, que existem duas formas de se combater, uma pelas leis, outra pela força. A primeira é própria do homem, a segunda dos animais. Como, porém, muitas vezes a primeira não seja suficiente, é preciso recorrer à segunda. Ao príncipe torna-se necessário, porém, saber empregar convenientemente o animal e o homem. Isto foi ensinado à socapa aos príncipes pelos antigos escritores.
que relatam o que aconteceu com Aquiles e outros príncipes antigos entregues aos cuidados do centauro Quiron, que os educou. É que isso, ter um preceptor metade animal e metade homem, significa que o príncipe sabe empregar uma e outra natureza. E uma sem a outra é a origem da instabilidade, sendo, portanto, um príncipe obrigado a bem servir-se da natureza da besta, deve dela tirar as qualidades da raposa e do leão, pois este não tem defesa alguma contra os laços, e a raposa contra os lobos. Precisa, pois, ser raposa para conhecer os laços e leão para aterrorizar os lobos. Os que se fizerem unicamente de leões não serão bem-sucedidos. Por isso, um príncipe prudente não pode nem deve guardar a palavra dada quando isso se lhe torne prejudicial e quando as causas que o determinaram cessem de existir. Se os homens todos fossem bons, este preceito seria mau, mas, dado que são pérfidos e que não a observariam a teu respeito, também não és obrigado a cumpri-la para com eles. Jamais faltaram aos príncipes razões para dissimular quebra da fé jurada. Disto poderíamos citar inúmeros exemplos modernos, mostrando quantas convenções e quantas promessas se tornaram irritas e vãs pela infidelidade dos príncipes. E dentre estes, o que melhor soube valer-se das qualidades da raposa, saiu-se melhor. Mas é necessário disfarçar muito bem esta qualidade e ser bom simulador e dissimulador. E tão simples são os homens e obedecem tanto às necessidades presentes, que aquele que engana sempre encontrará quem se deixe enganar. Não quero deixar de falar pelo menos de um dos exemplos novos. Alexandre VI não pensou e não fez outra coisa senão enganar os homens, tendo sempre encontrado ocasião para assim proceder. Jamais existiu homem que possuísse maior segurança em asseverar e que afirmasse com juramentos mais solenes o que, depois, não observaria. No entanto, os enganos sempre lhe correram à medida dos seus desejos, pois ele conhecia muito bem este lado da natureza humana. Contudo, o príncipe não precisa possuir todas as qualidades acima citadas, bastando que aparente possuí-las. Antes teria eu a audácia de afirmar que, possuindo-as e usando-as todas, essas qualidades seriam prejudiciais, ao passo que, aparentando possuí-las, são benéficas. Por exemplo, de um lado parecer e ser efetivamente piedoso, fiel, humano, íntegro, religioso, e de outro ter o ânimo de, sendo obrigado pelas circunstâncias a não o ser, tornar-se o contrário. E há de se entender o seguinte, que um príncipe e, especialmente um príncipe novo, não pode observar todas as coisas a que são obrigados os homens considerados bons, sendo frequentemente forçado para manter o governo a agir contra a caridade, a fé, a humanidade, a religião. É necessário, por isso, que possua ânimo disposto a voltar-se para a direção a que os ventos e as variações da sorte o impelirem e, como disse mais acima, não partir do bem, mas, podendo, saber entrar para o mal, se a isso estiver obrigado. O príncipe deve, no entanto, ter muito cuidado em não deixar escapar da boca expressões que não revelem as 5 qualidades acima mencionadas. Devendo aparentar à vista e ao ouvido ser todo piedade, fé, integridade, humanidade, religião. Não há qualidade de que mais se careça do que esta última. É que os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos são os que sabem sentir. Todos veem o que tu pareces, mas poucos o que és realmente, e estes poucos não têm a audácia de contrariar a opinião dos que têm por si a majestade do Estado. Nas ações de todos os homens, máxime dos príncipes onde não há tribunal para que recorrer,
O que importa é o êxito, bom ou mau. Procure, pois, um príncipe, vencer e conservar o Estado. Os meios que empregar serão sempre julgados honrosos e louvados por todos, porque o vulgo é levado pelas aparências e pelos resultados dos fatos consumados, e o mundo é constituído pelo vulgo, e não haverá lugar para a minoria se a maioria não tem no que se apoiar. Um príncipe de nossos tempos, cujo nome não convém declarar, prega incessantemente a paz e a fé, sendo, no entanto, inimigo obstinado de uma e de outra. E qualquer delas, se ele efetivamente as observasse, teria-lhe arrebatado mais de uma vez a reputação ou o Estado.